Sejam bem-vindos aqui ao canal Eletricidade Online e vamos aqui à nossa aula de número 4 do curso de comandos elétricos. Se você está chegando hoje no canal e você não faz ideia do que está acontecendo, estamos disponibilizando aqui no YouTube gratuitamente um curso de comandos elétricos. Essa já é a aula de número 4. Se você quer participar, é bem simples. Basta apenas se inscrever aqui no canal e precisa ativar o sininho, senão você não vai receber as aulas que forem postadas. Eu quero assistir desde a aula número 1. Vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder assistir a aula número 1, número 2, número 3 e mais essa aula aqui de número 4, ok? Bom, eu sei que muita gente começa a ficar ansioso quando se fala de comandos elétricos para partir já para aqueles esquemas, diagramas e ligações e tudo mais. Mas calma que, como eu disse lá nas outras aulas, tem muito conteúdo que tem que ser abordado, porque afinal de contas, se você não tiver toda a base de conhecimento do tudo que compõe comandos elétricos, você provavelmente não vai conseguir ou interpretar um circuito devidamente ou projetar um circuito devidamente. É bem importante lembrar que comandos elétricos tem muita coisa que compõe. E hoje vamos falar sobre acionamentos. Quantos tipos de acionamentos, quais os modelos, quais são as aplicações em comandos elétricos. Como eu já falei lá atrás, não foquem apenas em dispositivos elétricos. Nós temos outros dispositivos que acabam compondo ali, que fazem parte, funcionam junto com a parte de elétrica, ok? Então vamos começar aqui com os acionamentos manuais. Lembrando que acionamentos são dispositivos nos quais eles vão ou interromper ou permitir a passagem de alguma coisa. Vamos lá então iniciar pelos acionamentos manuais. Acionamentos manuais é bem simples, né? A classificação deles são aqueles que são acionados por pessoas, né? Por humanos, ou seja, você tem que acionar ele manualmente. Esses dispositivos são, por exemplo, os botões, né, que tem vários modelos de botões, nos quais são acionados lá, né, com o dedinho. Tem, por exemplo, botões nos quais eles funcionam com um conjunto chamado bimanual, ou seja, você precisa das duas mãos para poder acionar. É muito utilizado em áreas no quais as máquinas contêm um certo risco. Então, para ter certeza de que realmente essa era a intenção do operador, para não ter um acionamento involuntário, você precisa acionar com as duas mãos, a chamada acionamento bimanual. Nós temos também os acionamentos como esses, que são os acionamentos através de pedais, né? Ou seja, quando você está com a mão ali ocupada, você tem que acionar com o pé para poder realmente fazer esse acionamento, ou até mesmo às vezes duplo, né? Ter um acionamento com a mão e com o pé para se assegurar e não ter nenhum acionamento involuntário, né? De repente alguém bateu no botão e a máquina ligou, então você tem que se certificar de que realmente era aquela posição que o operador queria, né? Ou seja, realmente ele queria ligar, então aciona com a mão e com o pé ou apenas com o pé. Isso aí vai variar conforme o projeto. Então esses são os acionamentos manuais. Lembrando que o acionamento manual, ele pode interromper um circuito elétrico, no caso, por exemplo, os botões, né, eles vão abrir ou fechar um contato, permitindo ou não a passagem da corrente elétrica, mas também pode ser, por exemplo, um acionamento pneumático, no qual através ali de um botão pneumático ele vai abrir ou fechar um registro de ar, ok? Ele vai permitir a passagem de ar ou hidráulico, né, água ou qualquer outro fluido. Isso é bem importante e eu vou martelar nisso o curso inteiro, tá bom, gente? Eu tenho aí uma experiência de mais de uma década e meia aí na parte industrial e eu sei muito bem quando você se depara com equipamentos, se você não tiver esses conhecimentos de mecânica, eletrônica, pneumática, hidráulica, e você chegar lá apenas com o conhecimento elétrico, você realmente vai acabar penando bastante para poder entender aquele circuito, conseguir solucionar um defeito de uma máquina. Quantas vezes o defeito é mecânico e aí o cara que aprendeu lá só o comando elétrico fica lá mexendo no comando, mexendo, até entender que o defeito da máquina realmente era mecânico e não elétrico, ok? Infelizmente hoje a grande maioria dos cursos de comandos ensinam o esqueminha lá, estrela triângulo, né? Esquema de ligações, contatores e tal, e esquecem de realmente o que é comandos elétricos, como é que você chega lá na indústria, o que você vai ver quando você pegar uma máquina, um painel, um processo inteiro industrial ali, como é que ele realmente funciona, ok? Bom, então falamos ali sobre os acionamentos manuais e temos os acionamentos mecânicos. Só lembrando antes, pessoal, uma coisa que eu não falei no começo do vídeo, quem quiser um pouco mais de conteúdo, eu não estou conseguindo decorar tudo isso, eu queria uma apostila, eu queria tirar dúvidas diretamente comigo aqui.
Bem simples. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Torne-se membro aqui do canal. Você vai aí colaborar com o nosso canal e vai receber um conteúdo exclusivo aí diretamente para vocês aí, com apostilas, vai ter chats, videoaulas, dúvidas diretamente comigo e muito mais, tá bom, pessoal? Bom, então vamos agora falar sobre acionamentos mecânicos. O que são acionamentos mecânicos? São dispositivos no quais eles vão ser acionados mecanicamente, né? Quando fala mecânica, todo mundo pensa já numa engrenagem, né, numa polia. Calma aí, gente. Lembrando que na física, né, mecânica tem muito mais conteúdo mecânico do que isso. Então a gente pode, por exemplo, pegar uma boia de uma caixa d'água, ela é acionada através do movimento da água, né? Quando chega no nível, ela é um acionamento mecânico. Essa boia da caixa d'água, por exemplo, ela pode ser um acionamento no qual ela vai interromper um circuito de um fluido, ou seja, apenas ela vai interromper o circuito da água e pronto. Ou ela pode, por exemplo, ser uma boia no qual ela vai interromper um circuito elétrico. Ok, pessoal? Então é bem importante lembrar isso, porque muitas vezes quando você pegar um projeto elétrico, você pode encontrar um dispositivo com funcionamento 100% mecânico, no qual ele tem que ser monitorado, por exemplo, ou ele trabalha em redundância, ou seja, o elétrico falhar, ele funciona. Então é bom, importante entender isso, ok? Mas o mais utilizado desses acionamentos mecânicos na parte de comandos elétricos são as chamadas fins de curso. Como o próprio nome já diz, né? Ela vai identificar o final do curso de alguma coisa. Por exemplo, um movimento de uma peça de uma máquina. Quando ela se aproximar, no caso, quando ela se encostar naquele dispositivo, ela irá acionar alguma coisa, ou seja, ela vai ou abrir um circuito ou fechar um circuito elétrico, pneumático, hidráulico, entre outros. Eu vou sempre focar nisso, tá ok, pessoal? Então, essas fins de curso têm vários modelos, várias formas de construção, várias formas de contato, né? Algumas têm, por exemplo, como essa que tem essa anteninha. Temos aí outros modelos e aí são variados, realmente iremos encontrar muitos modelos de fim de cursos. Realmente aí só você, principalmente você visitando feiras de elétrica, né? Você vai acabar conhecendo muito mais componentes aí que existem no mercado, ok, pessoal? Essas fins de curso, claro que hoje em dia, com a alta tecnologia, com a entrada da eletrônica nessa área de comandos elétricos, elas têm sido muito substituídas por sensores, ok? Podemos dizer que os sensores também são acionamento, mas eles não têm um acionamento com ação mecânica, né? A grande maioria dos sensores funcionam sem haver contato, como por exemplo um sensor capacitivo, um sensor indutivo, um sensor óptico, entre outros, ok? Eles funcionam através do circuito eletrônico, no qual ele vai abrir ou fechar um circuito ou apenas enviar um sinal para um outro controlador e coisa e tal, ok? Vamos ter uma aula exclusiva sobre sensores, ok? Inclusive a gente recebeu um bom material aí da empresa Sense, vai nos colaborar bastante aí nessa aula sobre sensores, principalmente de usos industriais, ok? Ou seja, as fins de curso hoje em dia elas têm sido bastante substituídas por sensores, mas é importante lembrar que tem várias aplicações no quais essas fins de cursos elas ainda não conseguem ser substituídas por sensores, ok? É claro que existem as vantagens e desvantagens. Por exemplo, se você tem um local no qual ela tem uma velocidade muito alta, esses acionamentos mecânicos não conseguem captar sinais com uma velocidade muito grande, pois tem um tempo, né, para que ele seja acionado e a mola retorne e ele possa ser acionado novamente. Já os sensores não, né? Alguns funcionam aí com 50, 11, 100 Hz, né? Ou seja, eles conseguem pegar vários pulsos por segundo sem problema algum e repeti-los novamente para um CLP, entre outras coisas, ok? Claro que existem várias classificações de sensores, então foquem aí que vamos ter uma aula top aí sobre sensores aí e não vai demorar muito não. Mas as fins de cursos, em muitas situações, principalmente quando o quesito é preço, ou seja, você não pode ter um investimento muito alto, você não vai ter um investimento muito alto, você não vai ter ali um dispositivo, por exemplo, trabalhando com 24 volts que irá receber o sinal. Então, por exemplo, vão acontecer situações nos quais as fins de cursos vão ser mais apropriadas. Por exemplo, se eu tenho uma máquina no qual eu não preciso repetir tantas vezes ali o processo, né? Ou seja, não vai ter tanto contato, às vezes não compensa, por exemplo, investir em um sensor que custa 10 vezes mais do que uma fim de curso, né? Para ser acionado apenas uma vez ali no dia, por hora, por cada 10 minutos. Então, existem situações realmente que as fins de cursos ainda são bem mais adequadas do que o sensor. Lembrando, gente, quando se fala nessa parte de comandos,
O eletricista ali que for projetar, fazer manutenção, não pode agir apenas pela emoção, né? Aquela coisa de, não, eu quero ver tecnologia, eu quero ver coisa nova, então vou tirar essa fim de curso que é velho, vou colocar um sensor porque é melhor. Não. Tem que agir com a razão, né? Lembrando que as empresas vivem de lucro, né? Se você gastar todo o lucro da empresa, infelizmente vai chegar uma hora que você não vai ter nem o seu salário, né? Nem o valor para poder receber. Então é importante lembrar que tudo, quando ela é projetada, é calculado também os custos, tá ok, gente? Então coloquem isso na cabeça sempre, né? Eu já cansei de ver eletricistas falando, não, tira esse estrela triângulo e põe o inversor. Às vezes não tem nenhuma necessidade, né? É mais fácil, é mais prático, mas tem a necessidade, realmente será que vale a pena aquela aplicação e tudo mais, ok, pessoal? Então é importante lembrar e conhecer todos esses dispositivos que estão disponíveis no mercado, tá ok? Falando de dispositivos mecânicos, nós temos também, por exemplo, os pressostatos, né? Eles entram também nessas classes como sensores, mas temos pressostatos que são completamente mecânicos, ou seja, quando a pressão do ar é muito grande, ele vai abrir ou fechar uma válvula. Por exemplo, essa, né? Uma válvula de segurança, ok? Ela é um acionamento de segurança. Quando a pressão da linha passar por uma pressão muito grande, ela vai abrir e gerar ali um alívio na pressão. É também utilizado, por exemplo, na linha pressurizada de caldeiras industriais, ok? Temos aí várias aplicações quando o assunto é acionamento, ok? Temos também os acionamentos eletrônicos, como por exemplo, um inversor de frequência. Podemos assim classificá-lo como um acionamento eletrônico. Mesmo que ele não tenha a função de fazer o chamado on-off, né? Ou ligado ou desligado, né? Ele possa ter ali um controle de velocidade, mas ele realmente consegue funcionar como um acionamento, por exemplo, de um motor elétrico, né? Ou, por exemplo, alguns controladores, né? Alguns drivers que conseguem fazer o controle de temperatura de uma resistência, né? Fazendo com que mande mais tensão ou menos tensão gradativamente, entre outros dispositivos também que envolvem o uso da eletrônica para uso industrial, ok? E nós temos também os acionadores automáticos, né? O que seria um acionador automático? É aquele que não é acionado nem manualmente, nem mecanicamente. É aquele que ele se aciona automaticamente. Temos como, por exemplo, os relés temporizadores. É um relé no qual ele está programado para acionar numa hora programada, tá ok? Nós temos controladores de temperatura, ou seja, ele vai acionar a sua saída em uma temperatura pré-programada, né? Ou vai abrir o contato, fechar um contato, para resfriar ou para aquecer, etc. Então esses são acionadores automáticos e é bem importante lembrar disso. Eles não fazem, podemos dizer que eles fazem parte dos acionamentos elétricos, mas a função deles ali é bem diferente, então eu particularmente gosto de classificá-los numa onda aí diferente, ok? Ou seja, acionadores automáticos, eles são pré-programados, não dependem nem de um acionamento manual, nem de um acionamento mecânico. E claro que o mais importante de falarmos são os acionadores elétricos, né? Aqueles mais utilizados, por exemplo, os relés e os contatores, né? Esses com certeza são os mais utilizados na área de comandos e você precisa conhecê-los profundamente. E a gente vai se aprofundar em breve aí, pegando e desmembrando um por um, explicando seus funcionamentos adequadamente, ok? Acionadores elétricos são aqueles nos quais eles dependem de receber uma tensão elétrica, ou seja, eles só vão funcionar com a energia elétrica. Eles possuem internamente uma bobina no qual ela é energizada, que cria um campo magnético que vai acionar ali ou fechando ou abrindo os seus contatos, ok? Existem também os relés, chamados relés de estado sólido, ok? Depois eu vou explicar mais pra frente para vocês. Elas têm um funcionamento bem diferente no caso das bobinas, tá, ok? Elas não têm ali não geram um campo magnético, conseguem atuar com uma velocidade muito maior. Tem um funcionamento um pouco bem diferente, mas a aplicação seria quase a mesma ali no sentido de ligar ou desligar, mas depois eu vou explicar para vocês melhor aí, vamos entrar nessa área sobre os relés de estados sólidos, é bom vocês entenderem por que existem e que existem, ok? Lembrando que eles variam ali, todos eles, cada um com uma simbologia diferente. E esses acionamentos elétricos, eles não vão interromper apenas circuitos elétricos, né? Eles podem também interromper um circuito pneumático, eles podem
agir diretamente em um dispositivo mecânico, no qual a bobina sendo energizada irá gerar um campo magnético que irá interromper ali, por exemplo, a passagem de um fluido, ok, pessoal? Então, olha quanta coisa a gente falou aí sobre acionamentos. É importantíssimo vocês entenderem e tenham certeza, quando vocês conhecerem cada um desses devidamente, como é que funciona, na hora de você projetar ali, né, fazer um projeto elétrico ou interpretar, você vai tirar de letra. A hora que você pegar uma máquina, um defeito, alguma coisa que você tiver que corrigir, você vai entender e vai captar ali o defeito, né, ou a modificação que tiver que fazer muito mais rapidamente, tá ok? Então por isso que eu vou deixar bem claro, não tenham pressa em entrar já nessa parte de esquemas, que comandos elétricos é uma área que você tem que ter muita bagagem, muito conhecimento, muita base teórica para realmente chegar na hora e você falar, eu consigo dominar comandos elétricos. Eu sei que a grande maioria, 90% dos cursos hoje de comandos elétricos ou na internet, em escolas e coisa e tal, não passam esse conteúdo, ok? Infelizmente, a grande maioria do pessoal quer vender. Alguns, infelizmente, também não conhecem essa área, talvez não trabalharam tão profundamente nessa área, mas eu estou aqui disposto a ensinar vocês tudo isso, ok? Então, gente, quem quiser acessar diretamente comigo, falar, trocar conteúdo, fazer perguntas, quer ver a apostila, é bem simples, torne-se membro aqui do canal, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, que você acha que esse conteúdo pode ajudar bastante, tá ok, pessoal? Então até a próxima aula, que tem bastante conteúdo aí sobre comandos elétricos.